estimado Padre Márcio, Padre Tiago, diácono, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Coincidência ou não, na hora que eu estava chegando aqui, quem me ligou foi a mãe do Carlos, a dona Antônia. Aí acho que a ligação não tinha faltado, ela mandou uma mensagem para pedir para rezar, dizendo que está indo para Lourdes, vai ficar esses dias em Lourdes, porque era um dos lugares preferidos do Carlos, era Lourdes, e porque também ela vai cumprir uma agenda lá, e pediu para rezar. E eu disse que estava vindo numa missão, né? Estava vindo aqui, sempre depois de cada missão eu mando as fotos para ela, e ela mais uma vez agradeceu, até porque foi ela que me colocou nisso tudo, então a gente está sempre em sintonia. Achei interessante a coincidência, né? Faz dias que eu não falo com Dona Antônia, quer dizer, falei na canonização do Carlos, e chegando aqui, ela ligou, né? O irmãozinho do Carlos, que todo mundo pôde conhecê-lo agora aos 15 anos, né? Aquele que fez a primeira leitura na canonização, chama-se Miguel, né? Chama-se Miguel, Michele, justamente porque é uma das devoções da família Acutis, e era uma devoção particular do Carlos Acutis, né? São Miguel, a quem ele elegeu também como sendo um seu amigo. Ele dizia sempre que a gente tem que chamar e pedir o nosso anjo da guarda que possa ser o nosso amigo, e eu acredito que não tem amizade mais bonita do que a dos anjos, embora o Carlos também elegeu os pastorinhos de Fátima como sendo seus melhores amigos. É tão interessante, né? Um jovem que tinha o mundo a seus pés, rico, aos 15 anos, poderia escolher vários tipos de amizade, e no entanto escolheu os anjos, escolheu os pastorinhos de Fátima, escolheu São Francisco, escolheu o Padre Pio. Por quê? Muito simples de compreender essa lógica da amizade do Carlos com os santos. Qual era o desejo do Carlos Acutis? Ele só tinha um único desejo. Vamos lá, vamos recordar, né? O que o nosso São Carlos Acutis tinha como desejo único? O céu. Era a única coisa que o Carlos queria, era o céu. Para tanto, ele estabeleceu uma meta dentro do seu projeto de vida. Aos 7 anos de idade, quando o Carlos fez a primeira comunhão, ali foi o divisor de águas da sua vida. Quando ele comungou, ele estabeleceu ali um projeto de vida, que era estar sempre com Jesus. O meu projeto de vida é estar sempre com Jesus, e dentro desse projeto ele estabeleceu uma meta. Minha meta é o infinito é Deus, é o céu. Para tanto, para que essa meta e esse projeto se concluísse, ou se consolidasse, ele disse que tinha um meio de transporte, que o levaria para que tudo isso acontecesse, que essa meta acontecesse, que esse projeto se realizasse, a Eucaristia. La mia autostrada per il cielo, a minha autoestrada, a via expressa mais rápida para chegar no céu, é a Eucaristia. Às vezes eu não compreendo as pessoas que vêm à missa e não comungam. Como diz o ditado, é a mesma coisa que a Roma não vê o Papa, né? Como que eu vim à missa e não comungo? Porque estou em pecado. Meu filho, confessa antes, se prepara, comunga, confessa depois, dê um jeito, mas comungue. Imagina, vir à missa e não comungar, é muito estranho, em todo caso, cada cabeça uma sentença. O Carlos não, eu vou à missa para comungar, porque a Eucaristia é a minha via expressa para o céu, é o caminho mais rápido para chegar no céu, é pela Eucaristia, eu não vou comungar. Para tanto, existem os sacramentos, o da reconciliação, se de repente eu estou em pecado, mas ficar sem comungar, é não entender esse mistério, que o nosso Carlos entendeu tão cedo. Sem a Eucaristia, eu não chego ao céu. Felizes
daqueles que podem ter a Santa Missa diariamente. Sem comunhão, meu filho, a vida já é difícil. Aliás, com comunhão, imagine sem. Imagine sem. É não entender a grandiosidade desse mistério que se celebra e que o Carlo Acutis compreendeu muito bem. Por isso, a Eucaristia era sua autoestrada para o céu. Mas o que dizer mais ainda desse jovem que hoje a igreja o coloca como exemplo e modelo a ser seguido? Se fosse para terminar o papo aqui com vocês agora, eu já diria: que mensagem você deixaria, padre? Tenha um projeto de vida. O que o Carlo nos diz com a vida dele é isso. Tenha um projeto de vida. O que você quer da sua vida? Porque tem gente que até hoje não sabe a que veio. Muitas vezes nós perguntamos para os nossos jovens: qual é o seu projeto de vida? Muitos dizem: eu quero ser um arquiteto, eu quero ser um médico, quero ser um advogado, Tá. Isso aí não é projeto de vida. Isso é projeto profissional, que deve estar inserido dentro do projeto de vida, que é algo muito maior. E muitos não têm, não sabem nem a que vieram, não sabem nem a que veio. Aí de repente nós temos um jovem dos nossos tempos, que morreu aos 15 anos, mas que fez da própria vida uma configuração com Cristo, sem deixar de ser o que era, mas potencializando tudo aquilo que ele trazia. O Carlo, aos 7 anos de idade, já tinha lido todo o catecismo da igreja. Esse que vocês também todos vocês já leram, né? O padre Márcio me falou que todos vocês já leram. Porque o católico de verdade procura conhecer a doutrina, né? É o mínimo. Porque como que eu vou amar aquilo que eu não conheço? Complicado. O Carlo já conhecia. E o bonito do Carlo é que ele fez com que a sua família se transformasse, passasse por um processo de conversão. Aquela criança que aos 7 anos já tinha lido a vida dos santos, quase todos os santos, e olha que existe santo, hein? E o catecismo da igreja, e ficava provocando Dona Antônia. O Carlo era tão esperto que ele ficava fazendo pergunta para a mãe dele, de doutrina, e Dona Antônia não sabia responder, ficava apavorada. E depois o Carlo ia dar risada lá no quarto, porque ele já sabia a resposta. Era só para provocar a mãe. Aí Dona Antônia foi procurar o pároco. O que eu faço? O Carlo fica me enchendo de pergunta. O pároco falou assim: vai estudar. E Dona Antônia foi fazer teologia. Hoje é uma excelente teóloga, coloca muito de nós padres no bolso. Quem fez isso? O seu filho. Porque aquele ditado que santo de casa não faz milagre não funcionou com o Carlo, não. Primeiro ele transformou sua família. Os milagres aconteceram primeiro ali dentro da sua casa, a partir daquela criança que a única coisa que queria era o céu. O Carlo, lendo a história dos santos e sobretudo a vida de Nossa Senhora, a quem ele elegeu como sendo a única mulher da sua vida, quando ele leu a história de Fátima, que foi a que mais o encantou, o empolgou, pela doutrina, pelo conteúdo, numa das aparições, Lúcia pergunta para Nossa Senhora se Jacinta e Francisco iriam para o céu. Quem já leu a história sabe desse momento, né? Aí Nossa Senhora diz o quê? Que a Jacinta ia, mas o Francisco ainda teria que rezar muitos terços, mais ou menos assim a história. O Carlo, quando leu esse pedaço, esse trecho, ele ficou assim: poxa vida, chegou para a mãe: mama, nós vamos ter que dobrar a meta. E ele ficou tentando descobrir quantos terços o Francisco teve que rezar, porque se rezava 4, eles iam rezar 8.
porque ele não queria ir para o purgatório, ele queria ir direto para o céu. Minha meta é o infinito. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Hoje o Padre Márcio me mostrando o projeto de São Miguel, lá na gruta da estátua, tudo, falando um pouco aqui da vida, da paróquia. Também o Jefferson que me trouxe, veio historiando um pouco. Mas nada como o pastor para conhecer suas ovelhas, né? Eu também sou pároco, conheço mais ou menos as minhas, né? Mas eu acho que o Padre Márcio conhece as dele muito bem. Eu vou fazer 2 perguntas para vocês. Se vocês mentirem, o braço vai cair. E se cair, eu não tenho culpa. Mas o padre sabe se vocês estão mentindo. Eu sei que tem muita gente de fora aqui também, de outras cidades aqui, vizinhas, que estão aqui. Levanta o braço, quem quer ir para o céu? Quem deseja o céu? Viu aí, padre? Todos levantaram. Deixa eu ver. Isso mesmo. Todos, olha que bonito. Segunda pergunta. Quem quer ir daqui a 5 minutos? É complicado. Está aí a diferença entre vocês que não levantaram o braço, que querem ir daqui a 5 minutos, e ao São Carlo Acutis. Porque quando nós desejamos uma coisa, nós vivemos dioturnamente em função desse desejo. Portanto, não importa se é daqui a 5 minutos, 5 anos ou 50, eu vivo o agora, como se fosse o primeiro e o último instante da minha vida, desejando o céu. Portanto, quem morrer daqui a 5 minutos não vai. Sinto muito, vocês que não levantaram. Essa é a diferença nossa do São Carlo Acutis. Porque quando eu desejo uma coisa, eu procuro fazer da minha vida um movimento cotidiano em função daquilo que eu desejo. Porque eu não sei a hora de que eu vou morrer. Quem sabe aqui? Não sabe. Desejar é fácil. Agora, fazer um processo dentro de um projeto de vida, que todos os dias eu renove esse desejo. Se eu morrer agora, eu quero o céu. Não importa se é daqui a 5 minutos, 10 minutos, 1 ano, 20, 100. Essa é a diferença. É que nós muitas vezes somos tão apegados às coisas imanentes e achamos que vamos ficar aqui a vida toda. Por Carlos, 15 anos foram suficientes para isso. Ele sabia, quando ele entrou naquele hospital, ele falou: mãe, daqui eu não saio mais. Porque ele sabia, aliás, sabia mesmo, que a sua vida seria breve, porque ele tinha um único desejo, o céu. Não se encantava com tudo aquilo que estava ao seu redor. Os avós paternos do Carlos demoraram a compreender isso tudo, porque eles queriam que o Carlos fosse o sucessor do Império Acutis, e o Carlos não queria nem saber disso. Mas o Carlos fez uma coisa tão bonita que São Francisco não conseguiu. Não estou tirando aqui o mérito de São Francisco, não, estou só contextualizando, cada um nas suas proporções. O que São Francisco não conseguiu? Converter seu pai. Não conseguiu. Se despojou de tudo e entregou, ó pai, e foi lá para o meio dos leprosos. Mas o Carlos fez com que sua família encontrasse um sentido para a riqueza deles. Olha que coisa bonita. Porque Francisco de Assis foi a grande inspiração do Carlos. Quando ele leu a história de São Francisco e foi a Assis conhecer, nunca mais quis sair de lá. Tanto é que 2 anos antes de morrer, ele falou para a dona Antônia: mãe, a senhora promete que me sepulta aqui? E ela disse: como assim, Carlos? Eu que vou morrer primeiro? Mãe, a senhora promete que me sepulta aqui? E insistiu. Enquanto dona Antônia não prometeu que sepultava ele ali, ele não sossegou.
E 2 anos depois, quando ele morreu, ela entendeu por que ele tinha feito aquele pedido. E assim, posteriormente, ela fez isso. Levou o filho para ser sepultado em Assis. A mística de Assis que envolve quem lá chega. E eu acho que não foi diferente no coração do Carlo, quando lá ele foi a primeira vez, ao ponto de fazer com que toda a sua família mudasse para Assis. Percebam que o processo de santidade do Carlo foi envolvente, principalmente com a sua família. Às vezes, nós nos preocupamos tanto em agradar as pessoas de fora, e esquecemos as que estão mais próximas de nós dentro de casa, que às vezes precisa da tua escuta, do teu abraço, do teu conselho, do teu perdão, e nós muitas vezes desprezamos. E o Carlo mostrou que o exemplo primeiro tem que ser dentro de casa, para que ele possa transcender. Se o Carlo não tivesse envolvido a sua família hoje não poderia testemunhar o que foi aquela criança, o que foi aquele jovem dentro de casa. Tanto é que Dona Antônia atribui os milagres maiores dela, que acontece do filho, a intercessão do filho, a ela, porque ela não podia ter mais filhos, e 4 anos depois da morte do Carlo, aos 43 anos, ela engravidou de gêmeos. E nasceram Francesca e Michele, hoje com 15 anos de idade, a idade do Carlo. Mas para dizer que o Carlo fez e envolveu a sua família. E sabe que muitas vezes na nossa família, nós vamos criando memórias afetivas de coisas. Eu recordo até hoje da minha avó com um terço na mão, era a única que eu via católica rezando. Era a minha avó. Nós temos memória afetiva. Por isso que é tão bonito quando os pais trazem os filhos à missa, as crianças à missa, porque aquilo vai gerando uma memória afetiva. Lá na frente, quando ele ficar adolescente, quando ele quisesse entrar na fase da rebeldia, ficar longe de tudo, ele pode até se afastar, mas lá na frente ele volta. Por quê? Porque existe uma memória afetiva construída. E hoje eu vejo tantos Carlo Acutis por aí, quantos jovens hoje estão trazendo os pais para a igreja, e deveria ser o contrário. Tão bonito isso, quantos jovens estão convertendo seus pais. Tem uma canção de o pessoal, acho que o pessoal eu costumo sempre dizer que é o grupo Sênio. Quem que é o grupo Sênio? É o pessoal que passou dos 50 como eu, é o pessoal sênio. Acho que é isso. E tem uma canção que a turma da nossa idade conhece, que fala muito bem isso. Fala muito bem isso. Quando nós somos crianças, a gente vem, a criançadinha vem, pede bênção para o padre, né? Reza. Aí quando cresce, a primeira coisa que faz é se afastar. Quero mais ir com meu pai e com a minha mãe, não. Abandona, alguns abandonam até a fé. Eu escuto quantos testemunhos de alguns pais que sofrem porque os filhos adolescentes não querem ir mais à igreja. Aí lá na frente, se teve aquela memória afetiva, eles voltam, quando não se perdem. O pessoal sênior lembrou, né, dessa canção? Pois é bem assim que acontece. Mas quando lá na infância se aprende a rezar, né? O tempo pode passar, pode acontecer, e aí vem as tormentas da vida, porque vem mesmo. Na dinâmica da vida nós passamos por coisas que às vezes só vamos saber da força que temos quando estamos diante delas. É aí que a força da fé, que um dia foi germinada, alimentada, alicerçada dentro do coração, aparece. E é muito bonito ver isso
porque a família do Carlos é uma família como qualquer uma outra. Qualquer uma outra. Vou contar uma confusão que teve dentro da casa do Carlos, para vocês. Um dia, eu rezava a missa todo dia. Quem não sabe, eu morei um ano inteirinho com a família do Carlos, no ano de 2020, naquele ano da pandemia, e a gente rezava a missa todo dia, foi o que nos sustentou ali, né? Porque a Itália foi o primeiro país do Ocidente a enfrentar tudo aquilo. Eu fui para lá para desenvolver um trabalho na Associação Carlo Acutis, a pedido de Dona Antônia, e aconteceu essa história de coronavírus, essa pandemia toda. Lembro como se fosse hoje, no dia 11 de março de 2020, a Itália fechou, tudo fechou, nos vemos em quarentena, nem sabia o que era isso, a Itália toda morrendo, os idosos morrendo, assim, meu Deus do céu. Aí o que nos sustentou naquele tempo? A Eucaristia diária, né? Foi até o título do meu primeiro livro, foi porque no bate-papo com Dona Antônia, o mundo todo ficou sem missa, né? As igrejas fecharam, mas a família do Carlos não ficou nem um dia, parece que o Carlos sabia que ia acontecer, mandou um padre lá do Brasil para dentro da casa dele, e o que nos sustentou foi a missa diária, todo santo dia, era às 13 horas, que tem a capelinha dentro da casa do Carlos. Aí eu chegava primeiro na capela, depois chegava o pai do Carlos, ficava ali na frente. Antes disso, aí nas nossas brincadeiras lá, eu instituí a paróquia Acutis. Aí o Michele era o coroinha, a Francesca era a leitora, o pai do Carlos era o vice-pároco, Dona Antônia nomeei ela a bispa, né? E os outros funcionários da casa eram os fiéis que vinham, só para brincar mesmo. Aí um dia estava naquele silêncio na capela, eu chegava sempre primeiro, me paramentava, ficava lá esperando, chegava o André, sentava, quando a gente escutou uma gritaria. Vocês sabem que italiano, quando normalmente numa conversa, você já pensa que é uma briga. Aí quando eles brigam mesmo, pode ter certeza que é o fim do mundo, que está próximo, que são sanguíneos, é uma graça. Aí duas crianças brigando, era a Francesca e Michele brigando, e gritavam, e Francesca entrou na capela chorando, berrando. Aí eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí o pai do Carlos levantou também, gritou junto, falou, basta! Assim, eita, que a família do santo hoje está pegando fogo. Aí, sabe qual era o motivo da confusão? Era que a Francesca queria fazer a primeira leitura e o Michele não deixava, da missa. Esse era o motivo da briga. Aí o André falou, Padre Fábio, resolve. Eu, misericórdia, como que eu vou entrar nessa briga? Aí o Michele estava lá, bem na frente. O Michele é o Miguel, o que fez a primeira leitura na canonização do irmão. Ele gosta de fazer leitura e não abre mão. Estava todo tímido naquele dia. Depois eu falei com ele, cheguei, ele estava vermelho. Aí, o Michele, deixa a tua irmãzinha fazer a leitura hoje, a primeira leitura hoje. Aí ele, não, sono io. Michele, por favor, cara, deixa a tua irmãzinha fazer a primeira leitura hoje. Não. Michele, deixa a tua irmã. Então tá bom. Você então não vai fazer o santo do dia, porque era assim, eu proclamava, na missa eu proclamava o evangelho, e a primeira parte da homilia quem fazia era ele, o santo do dia. Eu falei, então tá bom, você não vai fazer o santo do dia hoje. Aí, Padre Fábio, assim não vale, não sei o que. Então deixa a tua irmã fazer essa leitura hoje, rapaz, só hoje, você faz a segunda. Ele tinha uma coisa com primeira leitura, que eu vou te contar, né? Você viu que na canonização ele fez a primeira leitura, eu lembrei na hora. Aí ele, va bene, tá bom. Graças a Deus. Eu falei, vem aqui, Francesca, vem, teu irmão deixou você fazer a primeira leitura. Daí ela, agora eu também não quero. Assim, vai começar tudo de novo. Aí ela não queria fazer mais, emburrou. Aí, conclusão, o pai fez a primeira leitura,
o salmo, a segunda, quase proclamou o evangelho e consagrou, né? Aí quando terminou a missa, aí saímos para o almoço, aí veio o pai do Carlos, é muito lorde, muito britânico, muito fino, aí ele, Padre Fábio, desculpa, desculpa por quê, André? Porque os meninos fizeram aquela confusão. Eu disse, não, André, veja, foi a coisa mais bonita que eu já vi na vida. Como assim? Eles brigaram. André, deixa eu te contar uma coisa, no Brasil, as crianças brigam para não ir na missa, com preguiça, enquanto os teus estiverem brigando para proclamar a palavra de Deus, a guerra é santa, meu filho. Aí ele, eu não tinha visto por esse lado, pois veja, né, ele né? Então, para dizer, qual que era a briga dos gêmeos? Para proclamar a palavra de Deus, para você ver, que universo, os irmãozinhos do Carlos já nasceram num universo completamente catolicizado, catequizado, eles fizeram a primeira comunhão com 5 anos de idade, crisma aos 12, quem foi catequista? Dona Antônia que catequizou os 2 em casa, nós não vemos isso mais hoje, aliás, a catequese deveria ser uma extensão da família, lá de casa, não é chegar aqui na porta da igreja, jogar para o catequista e o pai, vai embora. Quem tem que educar na fé não é o catequista não, quem tem que educar na fé é a família, da mesma forma que não é a escola que tem que educar nos valores morais, a escola tem que passar conhecimento, valores morais tem que passar a família. Agora, se a família não tem, se a família não reza mais, se os valores cristãos já não permeiam mais a vida das famílias, aí nós vemos muitos jovens e adolescentes aí completamente perdidos, sem referência nenhuma, aí depois entra na droga e tantas outras coisas, aí vem a mãe desesperada, se deu conta que tinha filho, não estou dizendo que a culpa ou o problema maior é esse, eu estou dando um exemplo que isso poderia amenizar tantas outras coisas. Os irmãos do Carlos já nasceram num ambiente catolicizado. Quem preparou isso? O irmão. Ele catequizou os pais, converteu até o seu babá, que era de religião hindu, fez tudo acontecer e foi. E depois, num sonho, ainda disse para a mãe que estava vindo os irmãos ainda. Espera aí, mãe, daqui a pouco chega. E veio 2. É muita graça, né? Mas o Carlos já estava predestinado. Opa, não existe predestinação para isso, existe chamado à santidade. Todos foram chamados a sermos santos, todos. Quando? No dia do batismo, todo mundo foi chamado a ser santo aqui. Porque se eu disser que é uma predestinação, eu nego o livre-arbítrio. Cada um aqui é livre para querer o céu ou não. Deus não vai forçar ninguém a querer ir para o céu. Não vai forçar mesmo. É livre, é um chamado que você responde no seu dia a dia, numa consciência plena de si mesmo, de Deus. E o Carlos fez o seu projeto, faça o seu, não precisa chegar aos altares como ele, mas faça o seu. Se você já fizer o bem todo dia, já é um bom caminho andado, porque tem gente que perde o tempo fazendo mal para os outros, por exemplo, e volta ao ponto central. A única coisa que o Carlos Acutis queria era o céu. No seu projeto de vida estava, minha meta é o infinito. Nos projetos de vida nossos está casa, carro, dinheiro. Gente, não estou dizendo que isso é ruim não, só estou dizendo que isso é efêmero, é imanente, começa e termina aqui mesmo. Ninguém nunca vi no enterro indo atrás o cofre, o carro, a casa para ser enterrado junto, nunca vi. Tudo fica. Não estou dizendo que não tem que ter, o que eu não posso ser escravo do que eu tenho. O que o Salmo fala? Que nós devemos desejar o céu, a terra sedenta e sem água deseja, quando está seca deseja a água, assim deve ser a nossa alma por Deus, né? Fala o Salmo, como a terra sedenta e sem água deseja água, assim a nossa alma deve
ter um anseio por Deus, pelo céu, independente do meu pecado. Para isso existe a conversão. Se vocês saírem daqui hoje já desejando o céu, e não importa se quer ir para lá daqui a 5 minutos, já estou contente. Aí entendeu que a nossa vida, aí a gente olha para o Carlos, o que ele queria era isso. Quando ele entrou naquele hospital e 3 dias depois morreu, foi o momento do encontro profundo com Deus, numa serenidade, numa tranquilidade, porque quando a gente deseja uma coisa, a gente não vê o encontro, não vê a hora de encontrar com ela. Mas infelizmente os nossos apegos fazem com que nós muitas vezes vivamos numa escravidão. Bom, senão a gente vai ficar a noite toda aqui, né, padre? Aí não pode ficar a noite toda aqui conversando. Esse santuário, essa basílica de São Miguel, e olha que minha família mora, todo mundo aqui em Sorocaba, e eu não sabia que tinha essa basílica aqui. Eu estudei no Colégio Salesiano de Sorocaba, encontrei até um colega da época, que veio aqui me ver hoje, na época de adolescente, 1993, meu Deus do céu, o tempo passou, a gente fica velho, né? Então, gente, todas as vezes, nessa minha missão, eu gosto de deixar uma lembrancinha, uma presença do Carlos aqui, e uma das coisas mais bonitas que aconteceu nessa minha vida aí, junto com a família do Carlos, que eu os conheço há 13 anos, desde 2012, que eu frequento a casa do Carlos, e todos os anos, algumas vezes, quando eu ia lá no cemitério, lá em Assis, quando o Carlos estava sepultado lá, eu ficava limpando ali as pétalas das flores que caíam com Dona Antônia, aí a gente juntava assim os sacos de pétalas e não jogava fora, nós guardamos, e eu guardei muitas delas, e deixei no meu guarda-roupa aqui no Brasil. Quando eu voltei, eu lembrei dessas pétalas, e nós percebemos que aconteceram um fenômeno aí, não tem mais, eram no túmulo do Carlos, o João foi comigo, né? Cadê o João? Nós fomos no túmulo do Carlos, lá no cemitério, tinham as flores, as rosas, e a pétala, quando caía, ficava no chão, nós juntávamos, deixava varridinho, tinha uma caixinha para as pessoas colocarem intenções lá, e a gente tinha dó de jogar aquelas pétalas lá do túmulo, e guardamos, e depois de muitos anos, nós percebemos que essas pétalas não murchavam, estavam completamente intactas, vivas, até um laboratório aí fez uma análise e ela continua viva. Aí o que eu vou fazer com esse monte de pétalas? Quando eu voltei de lá, eu já sei, onde eu for, eu vou deixar uma pétala dessa como sinal, né? Porque não deixa de ser uma relíquia, né, de 3º grau, mas porque estava lá no túmulo dele, e eu entendi que era para deixar onde eu fosse em missão, e elas já estão contadinhas, né, assim, para alguns lugares, e o Padre Márcio, quando eu disse que ia trazer as relíquias do Carlos, para abençoar vocês hoje, ele ficava soltando indireta para mim, toda hora, eu não vou falar nada para esse padre não, esse padre está forçando a barra, não vou falar nada, porque senão eu vou quebrar a surpresa. Então eu quero deixar para essa basílica 2 relíquias, uma das pétalas do túmulo do Carlos e uma outra do lençol do Carlos. Padre, eu quero entregar aqui nas suas mãos. Agora a sua basílica tem a presença do Carlos nessas relíquias. Pronto. Essa pétala aí é de 2017, é do ano de 2017, está do mesmo jeitinho, e como o padre tem aqui o lugar das relíquias, eu tenho certeza que vai ocupar um lugarzinho muito especial.
Gente, ao final da missa eu vou dar a bênção geral para todos vocês, com a relíquia do Carlo. Deixa eu só dizer quais são as relíquias que peregrinam aqui comigo. São 2 de primeiro grau. As relíquias de primeiro grau são chamadas de ex corporis, porque são parte do corpo. Essa aqui são 3 fiozinhos de cabelo do Carlo e um pedacinho do cinto dele, que quando foi exumado estava. Essa aqui é ex corporis também, um fragmento do corpo, mais precisamente de alguns dos órgãos internos que foram fragmentados, somente o coração que ficou todo e que está na Catedral de Assis, belíssima Catedral de Assis, San Rufino. O pessoal, quando vai a Assis, vai à Basílica de Santa Clara, Basílica de São Francisco, vai no santuário ver o Carlo e deixa de ir na belíssima Catedral de Assis, porque o padroeiro de Assis é San Rufino. E lá está a pia batismal onde São Francisco foi batizado. E lá, quando você entra do lado esquerdo, lá no fim, está o relicário do coração do Carlo. A família pediu para que ficasse na Catedral de Assis o coração do Carlo. Então, no final da missa, eu vou dar a bênção geral, aí depois o cerimoniário vai deixar aqui para vocês fazerem a fila, no fim, depois da bênção de tudo, só tocar e sair, tá bom? Porque tem muita gente, mas o importante é a bênção geral que vocês vão receber hoje, com essa relíquia, que para nós a relíquia é a presença do santo, tá bom? Então, o Carlo veio hoje aqui ficar com vocês nessa novena bonita de São Miguel, a quem ele era muito devoto, ia sempre ao Monte Gargano, né? Porque devotíssimo do Padre Pio, passava ali no Padre Pio, depois também ia ao Monte Gargano, na gruta de São Miguel. Parabéns por essa novena bonita, por esse projeto que está sendo aí, uma das rotas turísticas mais, eu tenho certeza, mais procuradas vai ser essa aqui também. Já está sendo, se eu não me engano, né? Então, que Deus abençoe e que o nosso São Carlo Acutis interceda por todos vocês.